Oi pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer aqui publicamente ao trabalho que o André Moré vem executando. De verdade assim, vem transformando profundamente todas as palestras, todos os conteúdos, tudo que está sendo feito. E o mais interessante, o mapa cabalístico. Em particular, esse trabalho foi muito, mas muito transformador na minha vida, porque me deu uma clareza dos pontos, dos obstáculos, até situações que surgem, né, na nossa vida que a gente não sabe, às vezes, o motivo, o porquê. Então, assim, foi muito, muito importante, tá? E eu recomendo, inclusive, para você que quer ter uma clareza maior das situações, de perceber quais são as influências, não como algo determinístico, mas como uma fonte de informações relevantes para você transformar, ter atenção, observar e retificar aquilo que precisa ser retificado, né? Então, eu agradeço de coração a você, André, todo o seu trabalho, tudo que vem sendo feito, todos os vídeos e principalmente esse mapa que para mim está sendo um deleite para a alma. É algo que, assim, tem detalhes, coisas que são desgostosas, digamos assim, né? Às vezes a sombra não quer olhar para aquilo, mas é muito bom porque a clareza e a luz traz a transformação que a gente precisa para o momento que a gente está vivendo e muitas vezes antecipa coisas que a gente pode se guarnecer, pode se prevenir. É isso aí. Agradeço mais uma vez. Shalom a todos. Um abraço. Um filho primogênito. O Rabi Shimon diz que os irmãos de um filho primogênito são obrigados a honrá-lo, porque ele é o mais velho. Ele fala sobre seu filho de Deus no nível de todos os três mundos, Beriá, Yetzirá e Asiá. O Rabi Shimon começou dizendo, apesar de tudo, isso sendo o filho primogênito aludido ao pastor fiel, todos seus irmãos são obrigados a honrá-lo, como está escrito. Honra teu pai, isso é Shemote 20:12. E os sábios estabeleceram que a partícula it, essa partícula aleph tav, literalmente o, inclui seu irmão mais velho, que é quem você precisa honrar. Em todos os aspectos é explicado na Torá a seu respeito. Por isso, do hebraico, Bechagam, né? Conforme Bereshit 6:3. Ou seja, essa palavra Bechagam, que a gente vai ver aqui agora, tá aqui, ó, Bechagam, respeito a essa palavra, Beit Shin Gimel Mem, que é a palavra Bechagam. Vamos ler aqui de novo, né? Ó, inclui seu irmão mais velho, quem você precisa honrar, em todos os aspectos. É explicado na Torá a seu respeito. Por isso, o hebraico Bechagam, de Bereshit 6:3, ou seja, Abel indica que Moshe era a alma de Abel. Essa partícula aqui. Vamos ver aqui, então, em Bereshit 8:3. Bereshit 6:3 diz o seguinte, né?
Vaiomer Adonai, Lu e Adon, Ruhi, Beadam, Leulam, Bexagam, Ru, Bassar, Verraiu e Amin, Meá, Ve Acerim, Xaná. Diz aqui. Eu disse, meu sopro não permanecerá na humanidade para sempre, pois a carne, né, pois ele também é carne, que o dia que lhe são concedidos sejam 120 anos. Essa palavra, né, que ele fala lá, Bexagã, é a palavra discutida, tá aqui ela, olha, Bexagã. Beit Lâmides também, né, mesmo, de fato, é uma, duas, a raiz da palavra é Gã. Agora, se a gente conseguiu acertar o texto melhorzinho aqui para vocês poderem ver a palavra. E essa palavra Bexagã que tem discutida lá, gematria 345, né? Palavra Bexagã, por isso que faz alusão ao nome de Moshe. Por isso que eles estão falando que essa, apesar de estar falando que a carne, não é? E a gente vai entender aqui todos esses conceitos, e que ele viveria aqui 120 anos, né? Meá, Viasrim, Xaná. E aqui a palavra Bexagã, mostrando aqui para gente a gematria exatamente de 345, e a gente tem que entender por que eles estão falando que essa palavra é referente a Moshe. Pois bem, veja, aqui tem a palavra Bexagã, aqui tem a palavra Moshe. Pois bem, vamos às gematrias aqui para ver por que que eles fazem essa inferência. Olha, em Moshe tem 40 do Mem, 40 do Mem, o Shin é 300, ó, o Shin é 300 e o Rei é 5. Então veja, o total do nome de Moshe é 345, né? Enquanto o Bexagã, agora com gematria de 2 do Beit, palavra inicial 2, o Shin é 300, o Gimel é 3 e o Men ali é 40. O Men final conta como 40. Pois bem, veja, as duas somatórias, né, vão dar exatamente 345, e esse é o nome de Moshe. Outra coisa é que também declara aqui, olha, exatamente que os 120, né, os 120 anos lá do versículo, então que Moshe, ele vive exatamente 120 anos, como a gente vai tentar achar aqui para mostrar para vocês.
E Moshe, veja, Devarim 34:7, está aqui escrito, olha, Moshe tinha 127 anos quando morreu e seus olhos não se escureceram, nem a sua força se foi. Pois bem, vamos voltar para o Zohar então. Então, olha, é preciso honrar, não é, esse filho mais velho, o hebraico Bexagã, como a gente viu, de Bereshit 6:3 e também os 120 anos, ou seja, Abel indica que Moshe era a alma de Abel. Está falando de Abel e indica que também Moshe era a alma de Abel. Adão não teve nenhum filho diante dele, como Caim é do aspecto da serpente, e Abel, do aspecto de Adão. Os sábios estabeleceram que o número, né, o valor numérico de Moshe, perdão, gente, estabeleceram em que Bexagã é Moshe, o que Bexagã tem o mesmo valor numérico que Moshe. Filho do rei, todos os aspectos vos sois o primogênito sobre o aspecto da árvore da vida, do bem e do mal. Você é bom, como diz o versículo, e Elohim viu a luz que era boa, Bereshit 1:4. Quando ele viu que ela era boa, a criança, mais uma vez, olha, ele chama a gente aqui para atenção, ó, de Bereshit 1:4, e quando Deus viu que a luz era boa, né, a gente já leu isso, Deus fala que a luz é boa, é Tov, e aí isso vai se repetir também no nascimento de Moshe, ó, Shemot 2:2, como a gente vai ver. Isso significa que o anjo Metrate é chamado de a árvore da vida do bem e do mal, e Moshe é o aspecto bom dela. Vamos dar uma olhada aqui. Shemot 2:2. Ó, a mulher concebeu, deu à luz um filho, esse é o nascimento, e vendo quão belo ele era, escondeu por 3 meses. Aqui a palavra não é belo, mas que tove, tá vendo? Que ele era bom, o menino era bom. Em Gênesis, aqui no 1:4, vai falar também, ó, que Deus criou a luz, Deus cria a luz. E depois ele vê que a luz, não é boa, a luz que ele criou é boa, veja, em relação a Moshe. Deixa eu só. E houve luz, Deus viu, não é, ó, que a luz, ó, a mesma palavra que está lá, ó, que tove, Deus viu que a luz era boa, que tove. Isso é referência, é que o Zohar traz aqui para gente, olha. E isso significa que o Moshe, não é, é a mesma coisa, quando ele viu que era uma boa criança, isso significa que o anjo Metrate é chamado da árvore do bem e do mal, tá vendo? E Moshe é o aspecto bom dela. Moshe é o aspecto bom é o lado, veja, bom e mal. Moshe é o aspecto dela, e ele é o filho primogênito. A partir daí, o santo bendito seja ele, chamou de servo fiel, já que servo vem do aspecto de metrate. Mais tarde, você foi promovido a rei, como diz o versículo, e era rei de Shurum, Devarim 33:5. Então você era um membro da família mais alta, você era um rei sobre o aspecto de Malhut, de Beriá, né? Então é um membro da família sobre o aspecto de Biná, de Beriá. Agora você é um rei do aspecto da árvore de Malhut, de Atzilut, e um membro da família do aspecto de Yud-Rei, Tiferet de Atzilut, associado a sua, né, que trouxe isso para você. Ele diz aqui, olha, Tiferet de Atzilut, a sorte é a sua, né, o Mazal é a sua, o seu,
o que trouxe isso para você? Ele pergunta. Seu envolvimento com os estudiosos da Torá e no preceito da unificação dos Erudins do santo, bendito seja ele, e só Shernah para trazer o rei ao seu posto sobre seus exércitos altos e sobre Israel abaixo. Pois bem, ele faz uma alusão a Moshe aqui, e ele está ligando Moshe exatamente, não é, a esses mundos, veja, olha. O primeiro aspecto aqui é Malhut de Briá. Vamos ver aqui para a gente poder esmiuçar aqui esse assunto e vocês poderem ficar bem alimentados aqui. Deixa só o slide mudar. Ficou bem pesado porque está cheio de 3D aqui. Vamos tirar para tirar o peso aqui do slide. Pois bem. Então ele está falando aqui, olha, do aspecto desse nível, não é, de Malhut, de Beriá, é o conceito que traz ali, não tem nada a ver com primogenitura, nada a ver com questões desse mundo, e a gente vai entender isso logo à frente no Zohar, assim que o nosso PowerPoint aqui começar a responder. Começou, pois bem. Então veja, a gente tem um primeiro aspecto aqui, ó, né, do mundo de Atzilut, que é esse aqui que a gente está circuncidando, Malhut de Atzilut. Então é esse aspecto aqui, ó, que a gente está falando. O aspecto. Aqui nós estamos aonde, gente? No mundo de Beriá, né? Então, vamos colocar aqui para a gente ficar, olha. Então ele está falando desses conceitos, o mundo de Beriá. Pois bem, logo ele segue. No de Beriá aqui, olha. Então, esse assunto que ele está definindo, Beriá da onde? Beriá também é o mundo de Biná. É o mundo da criação. Veja, Biná é toda essa árvore aqui. E continua o texto aqui, então. Um membro da família sob o aspecto de Biná, de Beriá. Agora você é um rei do aspecto da árvore de Malhut de Atzilut. Então, veja, agora ele passa desse sistema espiritual aqui e ele passa a ser, veja, um Meller, um rei aqui do sistema de Atzilut, de Malhut de Atzilut. São níveis de alma e são elevações espirituais. Veja, ele passa, então, assume esse lugar ali do outro lado. E aqui, no mundo de Atzilut, envolve essas duas sefirot. A gente sempre está mostrando para vocês, para ficar sempre fresquinho na cabeça de vocês, a relação que tem aqui o conceito em si, e para que vocês possam ir guardando aí, né, e guardando nas suas anotações, cada vez mais frequentemente, porque é um assunto que a gente sempre vai estar discutindo no aspecto da Torá. Pois bem, então veja, esses mundos aqui que se chamam mundo, não é, de Atzilut, essa é a árvore aqui de dentro desse mundo de Atzilut, do nível de Rohimá. Então veja, que é então agora Atzilut. E estamos aqui dentro, então, desse sistema maior da árvore sefirótica, Atzilut. E em Atzilut, que está em Rohimá, não é? Também uma pequena parte de Keter também faz parte desse mundo de Atzilut. E aqui ele se torna o quê? Ele se torna rei, ele se torna Meller, é o que está falando. Quando ele chega, quem chega? Aqui nós estamos falando de Moshe, que é um ponto no coração de todo ser humano.
não um ponto como a gente imagina, mas um ponto espiritual, um ponto de luz, veja, Meller. Pois bem, segue aqui então. Então ele chega em Atzilut, um membro da família do aspecto de Yud-Rei, que é Tiferet de Atzilut, né? Então veja, a árvore de Malhut, e agora você é rei do aspecto da árvore de Malhut de Atzilut, um membro da família de Yud-Rei, a Tiferet de Atzilut. A gente vai consertar aqui, ó, é Tiferet de Atzilut. Eu acabei pontuando errado aqui a questão, ó. É Tiferet, ele se torna rei porque ele se torna aqui, ó, Tiferet, né, de Atzilut. Então não é Malhut aqui, ó, do mundo de Biná, aqui é Malhut, vamos até pontuar aqui, ele se torna rei aqui, em Malhut de Biná. Aí sim, consertando aqui, então o Tiferet é lá do mundo de Atzilut, Tiferet. Pois bem, agora sim está certo, Tiferet, que está aqui marcado, tá vendo? É toda essa questão que está sendo desenhada ali. A sorte é sua, ou seja, a sorte é Masal, né? Veja, a sorte é sua. E o que trouxe isso para você? Seu envolvimento com estudiosos da Torá, veja, e no preceito de unificar o santo bendito, seja ele sua Shekhinah aqui embaixo, para trazer o rei ao seu posto, sobre seu exército dos altos e sobre Israel. Então, toda a questão está definindo aqui esse nível que deve se chegar, chamado Moshe. Por causa disso, todos eles herdam dele almas de Atzilut e são assim chamados de seus filhos. Veja, no nome Yud-Rei Vav-Rei de Atzilut. Então, no nome que está lá naquela parte de Atzilut, onde existe a divisão ou mutilação. A princípio, é mencionado sobre eles que eles são os filhos do santo bendito seja ele e sua Shekhinah, sobre o aspecto de Yud, rei e Vav, rei, no mundo de Beriá, isso já em Biná. Como está escrito a respeito dele, todo aquele que é chamado pelo meu nome, porque eu criei para minha glória, para minha quevode, eu formei, sim, eu fiz, isso é Ishaiah 43:7, que significa que ele criou a partir do aspecto de Yud, Rei, Vav, Rei, de Beriá, ou seja, de Biná, e formou a partir de Etzirá, que agora Etzirá, não é? É um mundo intermediário, é um mundo aqui de Etzirá, foi de onde ele formou, né, esse filho, porque é um sistema filho, né? E também o fez partir do aspecto de Asiá, ou seja, um nível inferior que é o nosso, que é o mundo acima do nosso, onde se começam as correções. Agora eles se tornaram filhos de Yud, Rei, Vav, Rei, de Atzilut, lá de cima. Isso significa que o filho primogênito é todo aquele que alcança esse grau. E o grau ele é alcançado pelo estudo da Torá. Deus não tem filhos, né? Ele tem filhos, como diz aqui, ideológicos, está vendo? Pessoas que se dispõem a estudar a Torá. Não são filhos, como as pessoas procuram falar aí, que eu sou filho de Deus. As pessoas nem têm uma alma ainda, veja, são estudiosos da Torá. Esses estudiosos da Torá é que são realmente, está vendo? Olha, são eles que vão ter e vão conseguir chegar a ser o quê? Estudiosos da Torá são filhos ideológicos do Boré, conforme está aqui, filhos que estão destacados nessa ideologia de estudar a Torá, como a gente está vendo aqui. Então, esse é o sistema. Pois bem, então você pode nomear um rei sobre você, diz ele aqui.
O Rabi Shimon continua falando com Moshe, o pastor fiel. Veja, ele continua falando com esse sistema espiritual e falando sobre a elevação de Moshe nos níveis de realeza, onde ele se torna rei, como a gente viu. Ele diz que Moshe será o líder de Israel e unirá todos em um só nó, veja, a unificação de almas, com Hashem para que todos o abençoem e santifiquem. Como você foi cumprido o preceito, né? Como você foi cumprido o preceito que foi dado a Israel para nomear um rei sobre eles, como diz o versículo. Então podereis nomear sobre vós um rei sobre vós. Devarim 17:15. Primeiro cumpriu-se em relação a você, e ele era rei em Eshurum. Devarim 33:5. Pois foi o primeiro rei de Israel. Todos vós seguiam como membros agindo como com a força do movimento da alma, que se espalha em cada membro. E é devido a uma coroa sublime com a qual você será adornado, na qual é a causa de todas as causas. Veja, é Kéter, acima de tudo. Por isso que está falando de Sefirotes aqui. Escondido e escondido em seu íntimo. A partir dela, ela se espalha para todas as Sefirotes, a partir de Kéter, e as organiza, de modo que Hesed deve ser proeminente, julgamento deve ser pequeno e misericórdia intermediária. Ele os guia de acordo com a vontade, brilha dentro deles e os unifica. Da mesma forma, você será líder de Israel com todos os seus bons traços de Kéter e organizará cada um adequadamente, o mais velho de acordo com suas antiguidades e o mais jovem de acordo com a sua juventude, e o intermediário de acordo com seu nível. Você os amarrará em um nó ao Pai Celestial para que todos eles, em linguagem clara, abençoem o santo e bendito seja ele, e o santifique e unifique de acordo com o seu nível, seus pensamentos, seu absolute, e lá se cumpra com você, e o tomarei, e tomarei do Espírito que está sobre vocês e será sobre eles. Isso se cumprirá sobre todo esse aspecto desses que estudam a Torá. Bar-Midbar 11:17. Então, vai surgir despertar para o mandamento de apagar a semente de Amaleque, que é o novo mandamento que surge agora. Reverenciarás a cada homem sua mãe e seu pai. Esse preceito é honrar pai e mãe, pois é preciso temer o pai e a mãe e honrá-los. Assim como o homem precisa honrar o santo bendito seja ele e temê-lo do aspecto do espírito que ele encerrou dentro dele. Assim também ele deve honrar seu pai, sua mãe, do aspecto do seu corpo, e temê-los, já que eles participaram com o santo bendito seja ele para formar o seu corpo. Como são parceiros na ação, são parceiros no medo e na honra. Pois bem, a gente citou aqui sobre Moshe, veio toda essa questão de honra ao pai e à mãe, e também pai e mãe também é chamado de Biná, não é? O mundo de Beriá e Etzilut.